Bem-vindos a mais um episódio do Pérolas a Porcos. Este é um podcast de vinhos, produzido e apresentado por mim, Vasco Cotovil. Aqui as pérolas são os nossos convidados e o porco, esse não muda, sou sempre eu. Hoje estamos no sopé da Serra da Estrela, porque foi aqui que começou a história do nosso próximo convidado, ainda antes dele existir. O António Madeira nasceu e cresceu em França, mas depois de despertar para o vinho, percebeu que a terra dos pais era o terroir que lhe corria nas veias e que era preciso engarrafá-lo. Com uma cabeça como há poucas, provou, estudou e ouviu agentes da terra que lhe confiaram as vinhas centenárias que hoje guia com mestria. António, muito obrigado por aceitares o meu convite. Começo, antes de irmos ao teu projeto, com uma pergunta do convidado anterior. Como é que vês o ano de 2026 e os desafios que aí vêm? Olá Vasco, olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com você. Vejo como um ano com muitos desafios a vários níveis, que são relativamente semelhantes ao dos últimos anos, que é basicamente conseguir ultrapassar os obstáculos que têm vindo a aparecer com a mudança climática, que são muito difíceis, muito extremos, e que nos podem causar muitas perdas. É também o desafio de consolidar a minha equipa, tentar integrar novas pessoas, a preparar a transição. Tenho alguns empregados que já estão aí a chegar à idade da reforma, e temos que preparar isso. E também graças à equipa, conseguir ter um equilíbrio de vida um pouco melhor, dedicar mais tempo à minha família também, e também fazer face aos desafios comerciais, em que estamos num período um pouco por todo o mundo, económico, geopolítico e de mudança geracional, que tem afetado muito o consumo de vinho, um pouco por todo o planeta e pronto, são vários desafios que se conjugam e que tornam cada vez mais difícil a atividade de vitivinicultor, produtor. Não é uma tarefa fácil, mas pelo menos temos a sorte de fazer aquilo que gostamos. Dando um pequeno passo atrás, até aos tempos em que estas preocupações todas te eram estranhas, como é que tu, quer dizer, tu estavas em França, estavas a trabalhar numa área completamente diferente, como é que chegaste ao mundo dos vinhos? Hum, por casualidade, muitas vezes na vida são os encontros que nos fazem ir para uma certa direção. Bem, basicamente os vinhos descobri quando eu era consultor em organização industrial, para grandes grupos, e na empresa onde eu trabalhava, tive colegas que montaram um clube de degustação de vinhos, em que eu comecei a ir, a provar vinhos e Provas cegas? provas a cegas. E tive a sorte logo de início de provar assim grandes vinhos franceses que me emocionaram, até lá tinha uma perspectiva um pouco negativa do vinho. Cada vez que eu provava vinho em casa com o meu pai, eu não gostava muito, pronto, era aquele vinho mais barato de supermercado. Quando provas aquilo, realmente não chamava muita atenção, pelo contrário. E ali naquele clube de vinhos comecei a provar vinhos fantásticos, parecia poesia engarrafada, e aí despertou o bichinho do vinho com essas provas. Depois comecei cada vez mais a envolver-me em provas, fora do trabalho, com amigos, a cegas, etc. E pronto, foi um caminho sem retorno. E como é que foi o passo de provar para vires fazer vinhos, mas não só isso, quer dizer, tu não, apesar de estás a provar vinhos franceses sobretudo, tu decidiste que o sítio onde querias fazer vinho era aqui, a terra dos teus pais. Sim, eu comecei de facto só a provar vinhos franceses. Mais tarde eu quis descobrir um pouco o que é que se fazia em Portugal, porque é a terra das minhas origens. E então, na altura, percebi que afinal aquela terra de onde eu vinha desde pequenino, de férias, que sempre gostei muito,
sempre me senti no meu sítio, cada vez que vinha cá. Realizei que essa região era antigamente, entre aspas, a grande região de vinhos de mesa em Portugal. Muita coisa começou e comecei a sentar-me com os velhotes na aldeia dos meus avós, a ouvi-los, ir com ele a ver as vinhas, e então percebi aí a magia, e a relação fantástica que havia entre o português e a vinha e o vinho, porque naquela altura, na geração dos nossos avós e nas gerações anteriores, toda a gente cultivava uma pequena vinha para fazer o seu vinho de consumo caseiro. E realizei que essas vinhas eram únicas, porque eram vinhas muito antigas e que em pequenas superfícies tinhas ali uma enorme variedade de castas autóctonas. Achei esse modelo muito singular, não tinha encontrado esse tipo de field blend em lado nenhum. Geralmente, por exemplo, em França, muitas vezes as regiões são monovarietais ou têm 2, 3 castas que depois juntam na adega, mas cultivam separados, e achei esse modelo muito bonito, muito singular, e percebi que era algo que tinha vindo a desaparecer muito rapidamente ao longo das últimas décadas e que era um modelo que estava em perigo de desaparecimento. Então pensei, pô, há alguma coisa, temos que salvar isto, temos que fazer alguma coisa para manter este património histórico, cultural. Pronto, não sei, talvez influenciado por França, porque em França temos muito respeito pelo legado histórico e cultural e tentamos preservar isso ao máximo. E pronto, e foi toda essa lógica que Mas não teve por foi trás. ou seja, a tua mudança para aqui não foi uma mudança imediata. Houve um período em que ainda estavas em França, mas a fazer vinho cá, certo? Sim, comecei cá a fazer vinho em 2010. Houve um processo de transição, digamos, de 7 anos. Só em 2017 é que me mudei para cá a tempo inteiro. Portanto, entre 2010 e 2017, fui aproveitando a oportunidade que tinha, porque em França tínhamos muitas férias, tínhamos 7 semanas de férias por ano. Que chatice. Então dava para vir cá muitas vezes durante o ano e pronto, fui desenvolvendo o meu pequeno projeto assim de lado, fui continuando a trabalhar em França e a vir cá a dedicar as minhas férias. Ao início eu pensava que só tinha 2% de hipóteses de conseguir fazer algo, parecia-me quase impossível. Mas pronto, se não experimentasse, ia ficar sempre com aquela ideia a atormentar-me e não queria chegar um dia à idade da reforma e pensar, pá, o que é que andaste a fazer? Portanto, acho que a vida é muito curta e tentei desenvolver o meu projeto. Felizmente, fui percebendo ao longo dos anos que afinal a ideia não era assim tão descabida e as coisas foram funcionando. Fui encontrando cada vez mais pessoas que acreditaram naquilo que provavam no COP e no que eu estava a fazer. E só em 2017, quando senti que as condições estavam reunidas, é que fiz a mudança. E pronto, também tive que tomar uma decisão, porque ao fim de 7 anos a não ter férias verdadeiras, a só trabalhar, no fundo, estava muito cansado fisicamente, mentalmente, e tinha que tomar uma decisão. Ou ficava na minha vida, entre aspas, confortável, e na carreira de engenheiro em Paris, ou tentava arriscar e tentar ser feliz ao fazer aquilo que eu gosto no dia a dia. E foi difícil vires, no fundo, arrancar as raízes de Paris e vires viver aqui, aqui para o pé da Serra, no fundo, uma zona com muito menos gente, muito menos cosmopolita. Como é que foi essa transição para ti? Foi difícil, foi mais difícil do que eu pensava. Foi difícil porque foi uma mudança a vários níveis. Foi uma mudança de país, foi uma mudança de área de trabalho, foi uma mudança urbano versus rural. Eu até aí tinha sido sempre urbano.
Ah, pronto, foi uma mudança a vários níveis e, de facto, é muito difícil conseguires viver do vinho, sobretudo quando começas do zero. Ah, eu não herdei nada, tudo foi criado, costumo dizer, ao início eu só tinha ideias, não tinha adega, não tinha vinhas. Ah, foi bastante difícil, mas pronto, ao fim de, não sei, 12, 13 anos, lá consegues começar a respirar um bocadinho. Sentes que já estás à superfície, no fundo, e que andaste debaixo de água durante muito Sim, tempo. agora já consigo respirar um bocadinho mais, embora seja sempre uma situação relativamente precária, no sentido em que nunca nada está ganho. É sempre. Lá está, por causa daqueles desafios que eu falei, ao bocado, da mudança climática, a falta de gente que queira trabalhar no campo. Agora o mercado também que desde há 2, 3 anos começou a abrandar um pouco por todo o mundo. Sim, e além disso, isto é ou seja, de vindima é uma vez por ano, cada ano é um ano, mesmo sem todos esses fatores, há esta condicionante de que estás a trabalhar com a natureza, não é? Sim, embora eu acho maravilhoso trabalhar com a natureza e quando continuo a maravilhar-me, entre aspas, com a natureza, quando faz as coisas de maneira consciente, tentas estar consciente e aproveitar quando estás no campo, no momento presente, pá, continuo a maravilhar-me, porque de facto há um universo, a natureza é um universo por explorar e conhecemos só uma minúscula parte de como funciona. E pronto, continuo a ser capaz de ficar maravilhado a observar a natureza. Passando para o teu projeto em concreto, tu já me disseste várias vezes, e já te ouvi falar noutras circunstâncias também, que a grande tradição dos vinhos franceses, até porque foi onde cresceste, foi onde acordaste para o vinho, que te marcou profundamente e que, no fundo, e também já vamos falar disso quando falarmos do produtor que tu escolheste como inspiração, é algo que te tem inspirado, no fundo. Quando tu vens de França, vens de Paris para aqui, para perto, para São Martinho? São Martinho. São Martinho é onde temos a adega. A dia de São Martinho vai a adega para o vinho. Mas a adega onde eu vivo, ela é de meus avós, que é colada a São Martinho, chama-se Santa Marinha. Santa Marinha. Portanto, quando tu vens de Paris aqui para Santa Marinha, vens com uma ideia de fazer um vinho nos moldes franceses, ou isso depois também foi uma coisa que foi evoluindo à medida que ias falando com as pessoas aqui da terra, vendo os vinhos que eles faziam, as parcelas que tinham? Bem, o tipo de vinho que eu faço foi uma coisa que foi evoluindo ao longo do tempo. Não, acho que no fundo, quando comecei em 2010, eu praticamente não sabia nada. No fundo, era um pouco um ignorante em muitos aspectos, em relação ao quer a viticultura, quer as vinificações. Foi um caminho que se foi construindo ao longo do tempo. hum, Foi muito influenciado, de facto, por França, mas não só, também foi influenciado por Portugal e pelas pessoas locais e pelas pessoas que fui encontrando ao longo do tempo. Mas sim, há uma base, diria, há duas correntes, diria, que eu conheci em França que me influenciaram muito. A primeira, diria, foi tudo a inspiração que vem da Borgonha, e outra foi tudo que é influência natural, biológica, porque eu basicamente fui percebendo que os vinhos que me emocionavam geralmente tinham o denominador comum de serem vinhos trabalhados de forma biológica, biodinâmica na vinha e ter vinificações artesanais, naturais, na adega. E depois fui afunilando cada vez mais o estudo dessas práticas e fui aprendendo e praticando e fazendo erros também. É um caminho muito longo,
Houve alguém que, por exemplo, aqui na região te ajudasse, tendo em conta que, obviamente, Borgonha e Dão podem ter as suas semelhanças, mas são sítios diferentes. Ou até em Portugal, pronto, mesmo não sendo aqui no Dão, que tenha sido, se calhar, um pouco um guia que te tivesse ajudado a navegar esses caminhos. Sim, houve pessoas que me ajudaram, várias. Localmente tive a sorte de ter a conhecer, tive a sorte de conhecer o Álvaro Castro e o Luís Lopes, que trabalhava no Álvaro naquela altura, na Quinta da Pelada, que me ajudaram muito no início, nos primeiros anos, até vir para cá. Tive um apoio deles a vários níveis, principalmente logístico e técnico também. Foi uma relação de amizade, foi evoluindo para a amizade cada vez mais e estou profundamente agradecido ao apoio que me deram. Estou aqui em grande parte graças a eles. E também tive, digamos, pessoas menos conhecidas, mais simples, entre aspas, que, por exemplo, o meu sogro e outros velhotes locais, com quem trabalhávamos nas vinhas, podávamos, fazíamos. E aí fui desenvolvendo mais a parte, entre aspas, mais concreta, não é? De trabalhar as coisas. E o que eu faço hoje é um misto um pouco destas diferentes influências. Tive a sorte de conhecer muita gente, tive também o Dirk Niport, que foi das primeiras pessoas que acreditou no que eu fazia e que me ajudou no início a vender os vinhos em Portugal. E também ajudei a fazer os primeiros vinhos no Dão. Outra pessoa que também teve bastante influência foi o François Chazon, da Quinta da Bacariça, na Beirada. O François já o conheço para aí há 20 anos, somos grandes amigos e ele tinha uma garrafeira ao lado de Paris, e era uma pessoa que eu partilhava muito quando estávamos em França, porque ele também estava a desenvolver o seu projeto na Beirada, estávamos os dois, entre aspas, franceses apaixonados por Portugal. E portanto sempre partilhamos muito, e o François é uma pessoa com uma cultura enorme no mundo de vinhos, e portanto são várias fontes de inspiração Se calhar uma boa nota para partirmos então para a prova do teu vinho, que no fundo já será então uma amálgama de todas estas inspirações. Sim. Não sei se queres fazer as honras e explicar o que é que vamos provar. Sim, então este é o branco A Liberdade 2023. Portanto, a Liberdade, no fundo, é um vinho diria, se eu tivesse que escolher dois produtores que influenciaram muito isto, iria para duas das minhas regiões favoritas, que são o Jura e a Loire, com o Chenin. Falar de produtores como Richard Leroy, em Rabelais-sur-Rayon, na Loire, ou Pierre Auvernois, no Jura, que são dois produtores que visitei em 2017 e 2019. Nesta lógica de tentar fazer vinhos mais puros possíveis, vinhos sem sulfites, sem nenhum aditivo, porque há 400, uma lista de mais ou menos 400 aditivos são autorizados pela lei para fazer vinho. Essa lista reduz para 100 aditivos quando trabalhas em certificação biológica. E este vinho, daí o nome A Liberdade, é um vinho que não tem absolutamente nada a não ser as uvas que cultivamos em modo biodinâmico. E tu sentes que esse trabalho depois quer dizer, acho que se calhar isto são duas perguntas numa só. Sentes depois que esse trabalho biodinâmico, menos interventivo, por assim dizer, depois te dá uma melhor expressão do terroir? E qual é que é esse terroir aqui onde tu trabalhas? Eu acho que sim.
Para mim, o terroir é, no fundo, o vinho, no nosso caso, é feito pela microbiologia. Eu acho que para expressares um terroir, uma origem, o vinho tem que ser feito pelos micróbios que vêm do sítio, que foram desenvolvidos naquele sítio. E, portanto, para mim é evidente que é com esses micróbios que tens de fazer o teu vinho. Agora, para as coisas funcionarem bem e teres de facto um vinho que seja reflexo desse terroir e não um vinho tenha problemas, tenha deviações, aí tens que criar as condições e, portanto, passa por uma viticultura que favoreça a vida microbiana, primeiro nos solos e depois o crescimento, o desenvolvimento das leveduras, vão fermentar o vinho e que tenham lá tudo para fazer um bom trabalho, em particular a fonte de energia, o azoto. E, portanto, para mim, passa por criar as condições no sítio para depois poderes trabalhar na adega sem teres que modificar nada no vinho, sem teres que ter aquela intervenção química, enológica. Para as coisas correrem bem, tens que ter criado as condições e se não tiveres criado as condições é melhor fazer enologia, nesse caso, porque realmente vai correr mal. Portanto, é um trabalho muito complexo, muito interventivo, mas não de forma química. E pronto, a liberdade é isso tudo. Um trabalho biodinâmico na vinha, que favorece a vida microbiana. Depois no vinho é fermentado com as leveduras indígenas, não adicionamos nada, não retiramos nada. O vinho faz a malolática em barricas, faz um estágio de 2 anos, o primeiro ano em barrica, o segundo ano em inox, para decantar naturalmente, e engarrafamos sem filtrar, sem colar, fazendo um estágio longo. E portanto, eu acho que sim, acho que expressar o terroir é trabalhar de forma a potenciar a vida microbiana e caso contrário, se tu pasteurizas o mosto, retiras a vida microbiana que vem com as uvas porque ela é deficiente devido à tua cultura química na vinha, nesse caso pasteurizas tudo, inoculas uma levedura que compraste em pacote em Bordeus ou sei lá onde e aí para mim estás mais a expressar um laboratório do que realmente expressar um sítio. Certo. Aqui, à boa tradição do Dão, temos uma grande mistura de castas. Sabes quantas estão aqui dentro? Portanto, este vinho não tem 6 castas diferentes, não tem aquela diversidade que tem nas vinhas velhas, porque aí nas vinhas velhas temos cerca de, se for a contar tinto e branco, temos para aí mais 50 castas. Nas brancas tenho para aí umas 20, nas vinhas velhas, aqui não, e só 6, que é principalmente o encruzado, porque aqui temos a falar de vinhas já com 20, 30 anos, só com 20, 30 anos. São vinhas já que eu posso trabalhar a trator, ao contrário das vinhas velhas. E são diferentes parcelas, cada uma, ou seja... Aqui são 3 parcelas. Portanto, tenho uma parcela que tem encruzado bical e sarcial, o sarcial do Dão, que é uma vinha com 30 anos. E depois tenho 2 outras parcelas, uma que é só encruzado e outra que é encruzado e 3 outras castas que fui buscar as varas ao centro de estudo nelas, as de encruzado também, que eram vinhas que eram tinta roriz, com 20 anos, e que reenxertei por bolha para reconverter para branco. E então fui buscar as varas ao centro de estudo nelas, graças ao trabalho da Wanda Pedroso, que fez um trabalho fantástico de conservatório de castas e de clones. E então trouxe também de lá a uva cão, a tarantês e a barcelo.
São castas muito interessantes. A Barcela, de certa forma, é um certo primo do encruzado. É diferente, mas tem algumas similitudes no perfil. A taranteja é uma casta que estava em vias de extinção. É diferente da taranteja da Madeira. Não é a mesma casta. É uma casta só existia no Dão e do que eu percebi, do que me explicou a engenheira Wanda, é uma casta que levou alguns anos a ir encontrar varas em vinhas velhas espalhadas pela região, que realmente é uma casta que estava mesmo em extinção. E a uva cão, que é uma casta antiga autóctona, que me parece muito interessante no sentido que tem muita acidez e sobretudo um pH muito baixo, o que é ótimo para trabalhar sem sulfitos. E também é muito interessante para preparar a mudança climática, o aquecimento, porque ela de facto tem muito mais acidez do que as outras castas, mas mesmo muito mais, quase o dobro. E foste buscar lá a pensar já nisso? Ou foi mais numa perspectiva de, no fundo, restaurar alguma da biodiversidade e da variedade em termos de castas que se estava a perder aqui? Sim, foi o conjunto disso tudo. Foi também eu tive a sorte de provar alguns vinhos dos anos 50, 60, 70, que foram feitos na altura no Centro de Estudo de Nelas, em branco e em tinto, que são fantásticos e são dos melhores vinhos que pude provar na minha vida. Mesmo o garrafa já com 60 anos e o vinho não só está vivo, mas está magnífico. Eram sempre vinhos de lote, como sempre foram os vinhos do Dão. E a uva cão estava sempre presente nesses brancos, volta de 5%, e acho que provavelmente é um dos fatores que ajudou à longevidade e à boa evolução em garrafa desses vinhos. Então, para mim, fazia muito sentido trabalhar essa casta. Interessante. Pensas um dia, por exemplo, vinificar essas castas em separado ou a boa tradição do Dão achas que é sempre melhor mantê-las em blend? Eu já fiz experiências no passado, tentar vinificar castas em separado para as tentar conhecer melhor. E sempre cheguei à conclusão que o lote no Dão, e o que estou a dizer é válido aqui, não quer dizer que seja válido noutros sítios, mas no Dão sempre cheguei à conclusão que o blend é melhor do que o monovarietal. O monovarietal parece sempre manco, parece sempre que falta ali alguma coisa no equilíbrio, e no blend tens essa harmonia. Provavelmente não será por acaso que no Dão os vinhos sempre foram de lote. Os field blend nas vinhas velhas, depois os centros de estudos com os blends. O Dão sempre foi uma região de lote e acho que faz sentido realmente. Harmonia, eu noto aqui imensa frescura. O que é que tu, para quem está a ouvir e não consegue provar, pelo menos até comprar uma garrafa, o que é que tu sentes aqui quando provas estes vinhos e se estás satisfeito, se isto era aquilo que estavas à procura? Sim, eu por acaso estou muito contente com esse Liberdade 23. O que é que eu procuro? Antes de mais, procuro ter um produto quando tu provas, que se tens a sensação que estás a provar algo de verdadeiro. Tal como, por exemplo, quando provas um queijo caseiro feito por um pastor, ou uma chouriça caseira, etc. Um tomate da horta, não é? Quando comparas o tomate da horta a um tomate de supermercado, notas bem a diferença. Portanto, ter, antes de mais, essa sensação de algo de verdadeiro, ter sabor, ter algo bem definido, ter algo de mineral, muito salino na boca, que te estimula as papilas, apetece mais um copo, apetece comida. Pronto, algo de verdadeiro, muito puro e que interage muito com a nossa boca. Diria que é principalmente isso que eu procuro.
Eu vivo em Londres e há uma revista muito conhecida sobre vinhos, mas não só, sobre restauração, etc., lá, que se chama Noble Rot, e eles, numa edição recente, publicaram um artigo onde falavam de vinhos que, no fundo, ainda estavam subvalorizados ou que não tinham sofrido ainda com os aumentos dramáticos de preço que nós vimos em alguns vinhos, como aqueles que tu mencionaste, por exemplo, o Pierre Verneuil, o Richard Leroy, enfim, outros unicórnios franceses e não só, que hoje em dia são quase impossíveis de encontrar e quando se encontram são a preços incomportáveis para a grande maioria das carteiras. Este artigo, e a perspectiva deles era ao contrário, não, estes vinhos são incríveis e custam bastante, são bastante, ou têm preços bastante aceitáveis, e falavam do teu Vinhas Velhas, e a comparação que faziam era com Marceau de Coche du Riz. Quando tu lês estas palavras e vês uma comparação deste género, Coche du Riz, um dos grandes domaines da Borgonha. Ponto 1, se identificas também, se calhar, essas semelhanças, e ponto 2, se ficas orgulhoso. Claro, ficamos sempre contentes, não é? Quando ouvir uma crítica assim positiva e o facto que nos comparam a grandes nomes da Borgonha e do mundo dos vinhos. De certa forma, valida um pouco o caminho que fomos trilhando, valida também o sacrifício, os esforços que estão por trás, que são muitos, e portanto ficamos sempre contentes quando gente qualificada e reconhece o valor do que estamos a fazer. E achas que isso se é, no fundo, uma mostra de que o Dão tem um potencial para rivalizar com regiões como a Borgonha, por exemplo? Eu não tenho a mínima dúvida que tem. O que é que falta? Eu acho que o que falta, falta bastante coisas. Falta fazer e falta dar a conhecer, diria. O dar a conhecer é porque perdemos, diria, pelo menos meio século, no século XX, devido à ditadura que tivemos com o Salazar, não é? Que naquela altura era proibido. Se tu tinhas vinhas, era proibido engarafares o teu vinho, fazeres o teu rótulo e comercializares o teu vinho. A lei não permitia, a única maneira que tinhas de fazer dinheiro era vender as uvas às cooperativas locais e, portanto, é óbvio que esse sistema não incentivava ao desenvolvimento de processos de qualidade na vinha e na adega, porque de todas as maneiras as tuas uvas iam ser misturadas com milhares de outras nas cooperativas. E claro que isso limitava o potencial dos vinhos e, portanto, a imagem do Dão no mercado, não é? Portanto, perdemos meio século na afirmação, diria, dos vinhos portugueses devido ao salazarismo. E agora temos que andar a recuperar esse tempo perdido. No fazer, eu acho que tem sido um pouco uma batalha um pouco difícil, que é tentar mudar as perspectivas. Quando comecei a interessar-me por vinho português, era um mundo totalmente dominado pelo um modelo enológico. Uma viticultura química virada para ter o custo mais barato possível na produção de uva e depois uma correção forte enológica na adega. E para mim são processos que te permitem fazer grandes volumes de forma segura, termos um produto vendável, mas que te limita, garante que não vais cair no chão, mas também te faz um limite acima. Nunca vais passar de um certo máximo. Tens um teto, não é? Tens um teto e, portanto, nunca vais tocar o céu. E, portanto, é um modelo industrial. Eu andei a aplicar esse modelo noutras áreas na minha vida anterior durante 15 anos. Portanto, é uma lógica industrial aplicada à agricultura, no fundo.
e pronto, garante que faz garante que faz um produto vendável em grande escala, mas limita-te à expressão, diria, artística, de certa forma, e portanto eu acho que não é com esse modelo que tu vais tornar o Dão apetecível para enófilos um pouco por todo o planeta. Eu gostava que no futuro uma pessoa que fosse a um restaurante gastronómico um pouco por todo o mundo, em Nova Iorque, em Copenhague, em Tóquio, onde for, em vez de chegar a pedir um Borgonha ou pedir um Piemonte ou outra região famosa, chegasse lá e diz: olha, que hoje apetece-me um Dão. Ainda não chegamos a esse ponto. E para lá chegarmos, acho que é preciso sermos cada vez mais, e não só o Dão, isso que estou a dizer é aplicável também para o resto do país. Acho que é preciso, para isso, sermos cada vez mais pessoas a dedicar, a priorizar o tempo que dedica à vinha e criar lá as condições para, de facto, depois poderes trabalhar numa lógica da expressão de terroir. Portanto, trabalhando cada vez mais de uma forma biológica na vinha e natural na adega, que são uma coisa sem a outra não funciona. E já sentes diferenças? Ou seja, desde que começaste o teu percurso, sentes que têm aparecido outros produtores, Sim, não só aqui, como no resto do país, como tu estás a sim, dizer? sim. Não, Achas que já são cada vez mais? felizmente sim, nota-se diferença. Em 2010 não havia muito pouca gente, havia alguma, mas muito pouco. Pelo país, diria, né? E hoje já evoluiu, ainda há muito caminho para fazer, mas felizmente as coisas têm evoluído. Eu noto sobretudo diferença a partir de 2017, que foi o ano que eu vim para cá, e também foi um ano que notei uma grande diferença em Lisboa, em No que consumo? sim, começaram a abrir restaurantes, bar de vinhos, garrafeiras, começaram a focar-se cada vez mais neste tipo de vinhos para responder, diria, à procura do estrangeiro, ou que está cá a viver, ou que vem cá de férias. Como sabemos, Lisboa tornou-se muito turístico e atrativo para os estrangeiros na última década. E acho que foi essa, essa demanda estrangeira, que eram pessoas já que consumiam esse tipo de vinhos no país de onde vinham e que quiseram descobrir os portugueses que trabalhavam nessa lógica cá. E, pronto, e graças a essa demanda abriram esses sítios, esses pontos de vendas, estes restaurantes, estes bar de vinhos, etc. E pronto, e graças a isso tudo comecei a começar a vender mais vinho em Portugal e com isso também começou a despertar o interesse de outros produtores e de pessoas, gerações mais jovens, e a começarem a ir um pouco mais para essa onda, não é? Eu peço sempre aos convidados que me falem num produtor de inspiração. Tu falaste também vários, alguns deles já mencionaste, mas que, como referi há pouco, hoje em dia alguns desses produtores têm preços incomportáveis. Acabámos por encontrar um que eu consegui trazer, que é o Domaine Labé, do Jura. E o vinho que eu trouxe é um Savagnin com uma maceração de 2022. É um produtor que é muito conhecido no Jura por ser um dos primeiros a seguir o caminho, além dos oxidativos, a fazer o que eles chamam os vinhos Oulier. Portanto, vinhos sem flor e com um perfil se calhar mais parecido com o que se faz na vizinha Borgonha, não é? Porque é que o Domaine Labé é para ti uma inspiração no mundo dos vinhos?
O Labé, eu como sempre para já porque cada vez que eu provo um vinho deles, e sobretudo nos brancos e no Sauvignon, são vinhos que me procuram muito prazer, têm uma energia incrível, uma grande salinidade, geralmente vinhos com muita precisão, e particularmente o Sauvignon são vinhos que têm sempre um equilíbrio que eu acho absolutamente fantástico, em que conseguem juntar, conseguem ter equilíbrios no fundo que parecem impossíveis de alcançar, enologicamente, em que tens vinhos brancos com 14 graus e pHs abaixo de 3. Eu acho isso fantástico, porque tens o melhor dos dois mundos, tens a maturação, tens o sabor da fruta, tens a grande complexidade de leveduras que tens com uma fruta madura, e ao mesmo tempo tens um pH super ácido que te permite trabalhar sem sulfitos, de forma Hum. relativamente segura. Pá, acho esses equilíbrios incríveis. Eu acho que é isso que torna muito especiais os vinhos do Labé. Este em particular é uma curtimento, tem uma maceração, que não é o mais comum, ou não é assim tão comum no Jurá, e que é algo com que tu também tens feito algumas experimentações, e já engarrafaste também o teu laranjinha, mas em vez de ser aquele curtimento que se calhar te marca profundamente o vinho, isto é assim uma curtimenta muito suave, são só 10 dias de maceração, se não estou em erro, e que continua a manter aquele estado de sítio, aquela expressão do terroir muito vincada. Sim, para mim a maceração são experiências recentes, ou seja, comecei em 2022 a fazer experiências em maceração de brancos. Já faço maceração, mas de tintos, há 15 anos. E nos brancos comecei em 22. No fundo, estava curioso de experimentar um pouco de maceração, porque antigamente as pessoas faziam palhetes aqui e portanto, maceravam brancos com as tintas. E então isso, eu pensei, provavelmente as castas daqui também têm algum perfil interessante para maceração, porque de facto eram 100% das vezes macerados até os anos 80. Não só com uvas brancas, com uvas tintas também, porque eram palhetes, mas isso, pronto, fez-me despertar a curiosidade. Também em 2022, que foi um ano muito difícil devido à seca, à falta de água, porque quando falamos de leveduras e de fermentações naturais, estamos a falar tanto de vinhos que são feitos pelos micróbios que vêm do sítio, e não nos esquecemos que as leveduras são cogumelos, e resultam de toda a atividade microbiana cá nos solos, e todos esses micróbios e cogumelos, fungos, precisam de água. E, portanto, com a falta de água, funciona tudo menos bem. Os processos microbianos não funcionam tão bem. E as fermentações naturais de brancos em 22 foram muito complicadas, um pouco em Portugal e um pouco por toda a Europa. São coisas que te apercebes quando trabalhas de forma natural na adega e que os enólogos provavelmente nem sequer se aperceberam. As macerações em 22 foi uma coisa que me salvou um pouco os meus vinhos brancos, utilizando as películas. Olha, e foi um conselho que me deu outro rapaz que eu admiro muito em Portugal, que é o Tiago Sampaio. Para mim é das pessoas mais competentes e técnicas nisto das vinificações naturais em Portugal. E foi o Tiago que me sugeriu experimentar acabar uma cuba que eu tinha dificuldade em acabar os açúcares, de uvas compradas para o meu vinho de entrada de gama, e foi graças às películas da experimentação que estava a fazer em maceração que acabei por salvar esse vinho. Porque as películas são ricas em leveduras, são ricas em azoto,
E é por isso que em climas muito quentes, muito continentais, muito secos, como por exemplo na Alsácia, tens muitos vinhos de curtimentas, etc. Lá está, porque é a única maneira, ou por exemplo no Roussillon, Matassá, se não fizerem curtimentas é impossível, com tanta falta de água, não há milagres. E portanto é algo muito interessante, comecei a fazer essa experiência e gostei muito. É totalmente diferente do mesmo vinho feito sem curtimenta, e é muito interessante e acho que também é algo. Mas há sempre aqui, e até porque, pegando no que estás a dizer de que o vinho é totalmente diferente, há sempre um risco de se calhar fazeres um bocadinho de mais e de repente se calhar não eu falo por vinhos que já provei, que sinto que a cortimenta-se nos brancos, que se sobrepõe um pouco a tudo o resto e que de repente o vinho não tem, perde um bocado o terroir. Não sentes que há esse Sim, risco? às vezes há técnicas que fico com a ideia que de facto podem se sobrepor ao terroir, por exemplo, a macerações carbónicas, não sou muito fã por causa disso. E devo dizer que muitas vezes, a não ser algumas exceções, muitas vezes os vinhos ditos laranjas nunca me preencheram totalmente, embora tenha provado alguns exemplos muito interessantes no norte de Itália, no Friuli, e em Portugal também há pessoas que fazem coisas muito interessantes. Muitas vezes ficava um pouco, não ficava super agradado porque achava às vezes os narizes pouco definidos, um pouco baralhados e as bocas um pouco astringentes e secantes, em que me parecia um pouco como certos tintos muito extraídos que te secam as gengivas, Sim. ter essa parte aí. E eu queria fazer exatamente o oposto. Queria fazer um vinho muito aromático, bem definido aromaticamente, e um vinho que apetece beber, que tenha uma boa fluidez na boca. É por isso que eu chamo o meu vinho laranjinha e que faço só 10 dias de maceração, ou 10 dias não, 2 semanas de maceração, mas com uma maceração tipo infusão, sem procurar extração, e repliquei nessa experiência o que eu faço nos meus tintos, que é uma técnica inspirada do que fez o senhor Henri Jaillet, na Borgonha, em que desenvolveu uma técnica que se chama maceração prefermentativa a frio, que é algo que já faz nos meus tintos há muitos anos e que repliquei com uvas brancas. E fico muito satisfeito com o resultado. Realmente o vinho é muito aromático, muito bonito e é um vinho muito fácil de beber, que apetece beber aos copos, que apetece beber a garrafa e acho que é um vinho que pode ser muito interessante também à mesa, pode ser muito engraçado para sommeliers brincarem às harmonizações, porque acho que é um vinho muito versátil, em que temos, entre aspas, um lado branco e um lado tinto. Temos, entre aspas, frescura dos brancos e algum tanino muito elegante, muito fino, dos tintos. Então acho que dá para brincar à mesa com isso. Aqui neste exemplo em particular, o Labé já faz, eles já fazem experiência com, ou fogem um bocado ao tradicional da região, que são as barricas, e usam ânfora e ovos de cimento para as fermentações. Tu também já fazes, já tens feito esse trabalho, não, acho que não com ânforas, mas com ovos de cimento. Porque é que achas que acontece este, no caso deles, e em concreto, porque é que procuraste este recipiente diferente para trabalhar em vez das barricas ou do inox? Bem, no meu caso, o laranjinha faço em inox. Penso que um pouco, eu acho que a procura desse tipo de materiais, cimento, etc., no fundo é tentar, vem de uma lógica de aproveitar o melhor das barricas sem, entre aspas, os seus defeitos, numa lógica de procura da pureza. Ou seja, a barrica, por muito boa que seja,
A mim levou-me para aí 10 anos a encontrar a tanoaria e, dentro da sua gama, aquilo que mais convém ao perfil de vinhos que eu quero fazer. Porque a barrica pode marcar muito o vinho, a vários níveis, a nível dos taninos, da qualidade dos taninos e a nível aromático. A vantagem da barrica é trabalhar com oxigênio em doses muito pequeninas e muito lentas para afinar o vinho, afinar os taninos e, em teoria, o que vejo em outras matérias, por exemplo, como o cimento, é ter essa porosidade que permite trabalhar com oxigênio para afinar o vinho, mas de uma forma muito mais neutra aromaticamente, porque a barrica marca sempre alguma coisa no vinho e na maior parte das tanoarias, que para mim não fazem um trabalho muito bom, marca muito. E portanto, o que eu procuro e o que penso que o Labé procura e muita gente nesta lógica procura expressar os aromas do sítio. Por isso trabalhamos com as leveduras indígenas, é para encontrar os aromas do sítio, os aromas da paisagem, num vinho. Por exemplo, no nosso caso, no Dão, procuramos reencontrar o granito, procuramos reencontrar as flores, as ervas aromáticas, a resina dos pinheiros que andam sempre à volta das vinhas, etc. Junto com a fruta. E, portanto, a mim interessa-me reencontrar esses aromas e não reencontrar café, baunilha, coco, o que for, que venha da barrica. Trabalhando em cimento, não vais ter nenhum aporte, o cimento não vai trazer nenhum aroma exógeno ao vinho e, portanto, focas-te nessa pureza de expressar um sítio. Ou seja, isto tem a ver com um projeto estético, um pouco como numa loja artística, o que é que tu queres expressar, não é? E, portanto, neste projeto estético de expressar o sítio, uma identidade, faz sentido tentar experimentar esse tipo de materiais. Numa nota de conclusão, antes de passarmos à ronda de perguntas rápidas, o Julián, que é um dos 3 irmãos Labé que estão à frente do projeto, teve de convencer o pai de que valia a pena apostar na pouca intervenção, apostar na biodinâmica. Tu, quando vieste de França para aqui, tiveste que fazer o mesmo? Sobretudo porque estavas a pegar em vinhas que não eram tuas, em alguns casos. Se tiveste que convencer as pessoas de que a estratégia que querias seguir era a correta? É assim, é normal, o ser humano tem sempre uma reticência à mudança, não é? Há sempre uma resistência à mudança em qualquer processo na vida das pessoas. Isso acho que é consubstancial ao ser humano. Para mim foi mais fácil porque eu não tinha que convencer, entre aspas, ninguém, no sentido é que o projeto é meu e, portanto, entre aspas, faço aquilo que eu quero, mas é preciso formar as pessoas, convencê-las a deixarem eventualmente certos vícios que tinham, para convencê-las a irem contigo. E mesmo hoje em dia continua esse processo sempre, há sempre alguma resistência aqui ou acolá. Portanto, eu não tive que apagar em vinhas que eram da família e não fui confrontado a essas resistências. Fui mais confrontado foi a resistências na sociedade e na microsociedade à volta do vinho e a defender uma ideia mais, lá está, mais biológica, mais natural, no mundo que era totalmente, estamos a falar em 2010, era totalmente, ainda hoje é, mas naquela altura, então, ainda mais, dominada por uma lógica industrial, química, enológica, portanto, aí sim, foi uma grande resistência, mas pronto, depois percebi que as pessoas não querem ser, não querem conselhos, e portanto deixei de tentar, eu queria ajudar o país em trazer uma
soluções, no fundo, para ajudar o país a afirmar-se nos vinhos, mas se calhar era um erro da juventude pensar assim, e então foquei-me mais naquilo que eu controlo, que é o que eu faço no dia a dia, e focar-me apenas no projeto. Embora eu sonho que. O meu sonho é que realmente Portugal seja reconhecido e, portanto, espero que daqui a 10, 20 anos, graças ao trabalho de muitos pequenos vinhos espalhados pelo país, conseguimos pôr Portugal no mapa. E esse trabalho terá a ser feito em conjunto, porque só assim é que a conseguimos. Uma boa nota para terminarmos esta secção. Passo então à ronda de perguntas rápidas. Primeira coisa que te vem à cabeça, a ideia não é pensar, é responder apenas. Casta favorita? Sabanhão. Uma casta que detestas ou que dispensas? Epá, uma casta que não gosto muito é Tinta Roriz. Ok. Uma casta subvalorizada? Eu acho a tinta amarela. Tinta amarela. Uma casta sobrevalorizada? Em Portugal diria a Tauriga Nacional. Continua a ganhar destacada nesta categoria, a Tauriga Nacional. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre ti, assim, um talento escondido, um prazer, um guilty pleasure, por exemplo. Uma coisa que não sabem sobre mim, não sei. Um guilty pleasure que eu tenho é ser fumador, infelizmente. É um pleasure que eu gostava de deixar de lado, porque de facto é mau para a saúde, mas que ainda não consegui. Já consegui me livrar no passado e voltei na altura do Covid, voltei agora para deixar outra vez uma dor de cabeça. Além do Dão, obviamente, uma região favorita ou onde gostasses de trabalhar? Aqui em Portugal, no estrangeiro? Pode ser uma em Portugal e uma no estrangeiro, ou se quiser só no estrangeiro. Epá, em Portugal há várias que eu gostava de experimentar, mas escolher só uma não é fácil. Mas eu gosto muito, por exemplo, aquela zona ali a norte de Lisboa. Acho, cada vez que eu passo por lá, tenho o sentimento de estar a ver antigos fundos marinhos, então e com os amigos têm feito lá vinhos que me agradam muito e que acho muito bonitos. Tipo Torres Vedras, ali a zona oeste. Sim, gosto muito dessa zona, mas também gosto, sei lá, por exemplo, o ano passado fui visitar o Vítor Claro em Porto Alegre na altura da primavera, achei aquilo mesmo muito bonito também. A Bairrada é uma zona também para mim das mais interessantes que temos no país. Acho que não há regiões más. Acho que há eventualmente, é como se costuma dizer, há maus professores, não há maus alunos. E acho que na questão das regiões é igual. Não há más regiões, há eventualmente maus intérpretes, mas em todas as regiões há potencial para fazer coisas bonitas. E se fosse lá fora? Assim, uma região onde Tenho gostasses de um trabalhar? fascínio pelo Jura, um certo fascínio pelo Jura, mas também pela Loire, o Chenin, na Loire, adoro. São regiões em que me deveria fazer vinho noutra vida, era preciso outra vida. Um pairing favorito? Vinho com? Acho que o pairing favorito é vinho com amigos. Uma boa resposta. O melhor vinho que provaste recentemente? Assim, um que abriste a garrafa, deste um gol assim, isto é inacreditável. Recentemente, recentemente, por exemplo, em Taiwan, provei um Roumier, um Chaumberg Musigny de 21, que eu achei fantástico, e também alguns champanhes também brutais. Mas apetece-me destacar uma senhora que as pessoas podem encontrar em Portugal, nos Goliards, que eu já conhecia de França, que é a Noëlla Morantin, na Loire, que faz sauvignons totalmente diferentes do perfil de sauvignon que estamos habituados. E que para mim mexem verdadeiramente a alma. Então, aconselho a procurarem o Vinhas Velhas dela, esse Sauvignon, é uma coisa incrível, incrível. Lindo, lindo, lindo. Fica aqui a recomendação. Coisas que não gostas de ouvir sobre os teus vinhos?
É sempre aquele comentário engraçado ou engraçadote, armado em carapau de corrida, que na verdade não quer dizer nada, é que pode encanitar, não? Não sei, eu sou meus filhos são um pouco como os meus filhos, então sou sempre um pouco suscetível à crítica, mas pronto. Uma coisa que eu não gosto que digam é, por exemplo, que eles são caros, porque eu acho que Ok. pelo contrário são muito baratos, Ok. porque sei o trabalho que está por trás, que equivale a, sabe, se calhar a 3 vezes mais carga de trabalho do que num vinho normal, para produzir 3 vezes menos uvas nas vinhas velhas, portanto, se calhar 9 vezes mais caro a fazer 1 quilo de uva do que uma quinta standard. E portanto, dado o trabalho que está de trás e a qualidade dos vinhos, se compararmos com vinhos de lá fora, acho que os vinhos são super baratos. Portanto, quando me dizem que o vinho é caro, eu posso entender que um dos mortais gastar 20 ou 30 euros numa garrafa é caro, eu percebo isso, mas a verdade é que equivalem às vezes a vinhos que custam muito, muito mais caro do que isso. Portanto, Coisas que gostas de ouvir sobre os teus vinhos? eu gosto quando as pessoas ficam felizes, quando se vês que genuinamente que as pessoas estão a desfrutar, é isso que eu gosto. E a última pergunta, se estivesses no meu lugar a entrevistar o próximo convidado, o produtor, que pergunta é que lhe fazias? Isto teria a ver com a vinha, provavelmente. Qual é o teu próximo projeto na parte da viticultura? A próxima técnica que queres estudar ou desenvolver? Ok. Perfeito, uma boa nota para terminar. António, muito obrigado por esta conversa. Foi um prazer.